Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Eu me chamo Joctan Gabriel. Eu fui convidado através da nossa irmã Ilana para participar do projeto Café com Flor. Iremos falar sobre saúde mental. E o tema que eu irei falar sobre a saúde mental é a depressão, que é uma doença que vem afetando a sociedade e até em nosso meio cristão. Então eu indico que você fique nesse vídeo, preste atenção, porque no nosso meio cristão existem alguns irmãos, que por ignorância ou falta de conhecimento, ignoram a depressão. Então fica nesse vídeo, eu vou explicar para vocês. Olá, você já ouviu dizer que a depressão é frescura ou falta de fé? Hoje vamos esclarecer que a depressão é uma doença séria, afetando milhões de pessoas, inclusive grandes homens de Deus. A depressão, conforme reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, cerca de 5,8% da população convive com esse problema. Mas o que a Bíblia diz sobre os momentos profundos de angústia e tristeza? Em 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 4 ao 9, nós encontramos o profeta Elias passando por um momento de extrema dor e tristeza. E em um certo momento, o profeta Elias ele deseja a morte. O profeta Elias ele era um grande homem de Deus, que tinha uma intimidade muito forte com o Senhor. Então, mesmo o profeta Elias passando por uma crise emocional, quem sou eu para poder julgar o irmão que está também passando por um momento de uma crise emocional? O motivo do profeta Elias ter passado por uma depressão está em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer: assim me façam os deuses, e o outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Após o grande feito no Monte Carmelo, onde o profeta Elias provou o poder de Deus, ele tinha uma expectativa de que Israel passasse por uma grande mudança espiritual. Porém, a expectativa do profeta Elias foi por água abaixo. A partir do momento que ele foi ameaçado de morte por Jezabel, ele se sentiu desanimado e desamparado e fugiu. E me diga uma coisa, como é que você sabe que o profeta Elias teve depressão? Ao analisarmos a narrativa do profeta Elias sob a ótica da ciência, podemos identificar sintomas que se assemelham aos critérios de um transtorno depressivo maior. O profeta Elias teve um grande desespero e um sentimento de inutilidade. Elias chegou a declarar que não aguentava mais. Basta, eu não aguento mais. Isso mostra um profundo sentimento de desesperança e desamparo. Além disso, o profeta Elias teve extrema fadiga e um isolamento. A Bíblia relata que o profeta Elias foi para um lugar isolado. Esse tipo de comportamento reflete a perda de energia, afastamento social. Além do mais, esses comportamentos são comuns em quadros depressivos. Elias teve pensamento suicida. Em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 4, está escrito assim: ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto, e chegou e se assentou debaixo de um junípero, e pediu por si para que pudesse morrer, e disse: basta, agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Ao pedir a morte, o profeta Elias evidencia um dos sintomas mais graves da depressão, que é a ideação suicida. Embora não possamos realizar diagnósticos clínicos com um relato histórico, mas esses comportamentos se alinham com os sintomas reconhecidos pela ciência
de indicadores de depressão. Os estudos apontam que esse desequilíbrio neuroquímico, como a baixa serotonina, podem causar e contribuir para esses estados. Através dessa explicação, entendemos o motivo que levou o profeta Elias a ter um colapso emocional. Em 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 5 a 8, a Bíblia relata que Deus enviou um anjo para Elias, enviando alimento e água. Após o profeta Elias ter se alimentado de pão e água, Deus falou com Elias para que ele seguisse em direção ao Monte Horebe. Após o profeta Elias chegar ao topo do Monte Horebe, Deus tratou Elias através de um diálogo. Deus, com toda a sua infinita sabedoria, paciência, amor e misericórdia, tratou o profeta Elias, incentivando ao sair da caverna. Deus mostrou ao profeta Elias que ainda existe solução na vida dele. E eu quero trazer isso para você, independente do seu estado, independente da forma que você estiver. Deus mostrará a cura para a sua vida. Mesmo o profeta Elias escondido em uma caverna, com um sentimento de desesperança, tristeza e angústia, Deus tratou o profeta Elias e trouxe um renovo para o ministério da vida de Elias, uma restauração. Essa intervenção preparou-o para ouvir a voz de Deus, reafirmando o seu propósito. Possamos entender que mesmo o profeta Elias, sendo um grande homem de Deus e tendo uma intimidade muito forte com o Senhor, ele teve depressão. Qualquer ser humano poderá passar e enfrentar esse problema também. Nós, como igreja, devemos abraçar as pessoas que enfrentam esse problema e não abandoná-las. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e guardar toda a sua família. Deus abençoe.